Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Em seguida, eu quero realizar uma oração pela sua vida, pela sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Jesus, isso mesmo, Jesus ele nos fez uma promessa em que não nos deixaria sós, isso mesmo, em que não nos deixaria nós a sós, mas ele enviaria, meus irmãos, um consolador para nos ajudar, nos consolar, isso mesmo, para que morasse dentro de nós, habitasse em nós. E alguém diz assim, mas o que seria ou quem seria este consolador? Quando Jesus fez esta referência, ele fez, meus irmãos, se referindo-se ao Espírito Santo. Quando Jesus, meus irmãos, morreu e ressuscitou, isso mesmo. Após a sua ressurreição, que ele apareceu aos discípulos, ele apareceu aos seus apóstolos, ele, meus irmãos, fez a promessa do Espírito Santo, porque ele estaria, meus irmãos, agora subindo para junto do Pai. O propósito de Jesus tinha acabado, isso mesmo. O propósito de Jesus, exclusivamente, era dar o testemunho, isso mesmo, em que ele era o Filho de Deus, ele era o Cordeiro que tirava os pecados do mundo, e que a salvação era por meio dele, e que a humanidade era pecadora. O propósito de Jesus foi trazer vida e salvação para o mundo, isso mesmo. Agora, Jesus era um homem, isso mesmo, com limitações, embora ele tivesse, meus irmãos, a mesma essência do próprio Deus, mas ele estava, meus irmãos, como um homem aqui na terra. Alguém diz, mas quem é e o que seria o Espírito Santo? A Bíblia, meus irmãos, fala da Trindade. O que é a Trindade? A Trindade, meus irmãos, é o que forma Deus, isso mesmo, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Muitas coisas, meus irmãos, nunca iremos compreender, mas sabemos, meus irmãos, que existe um Deus, e ele, meus irmãos, ele é triúnico, isso mesmo. Existe, meus irmãos, três em uma única essência que formam, meus irmãos, a Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, meus irmãos, é Deus, isso mesmo. O Filho é o Cordeiro que vê, meus irmãos, o único propósito de salvação, mas que tem a mesma essência do Pai, isso mesmo, que é o Criador, isso mesmo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus que habita dentro do homem após ele reconhecer quem é Jesus Cristo. Olha que interessante. Deus, isso mesmo, na sua essência, isso, seu Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Quer dizer, se alguém dissesse assim, o que seria, meus irmãos, uma laranja? Isso mesmo, a casca, o caule, a semente, são três, isso mesmo, essências diferentes, mas que formam a laranja. Assim, meus irmãos, é Deus, isso mesmo, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um para o seu propósito. O Espírito Santo habita dentro do homem,
após ele receber o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, forma isso mesmo. Esse trio forma, meus irmãos, a grandeza, o projeto, a obra, a essência de Deus, a obra de Deus, por completa. Amém, meus irmãos? Pois então, esse é o primeiro passo para a nossa vida. E Jesus, meus irmãos, quando ele estava indo para o Pai, ele disse: eu vos deixarei outro Consolador. Quando Jesus estava entre os discípulos, havia, meus irmãos, ali um consolo para os discípulos, saber que o Mestre, que Jesus estava entre eles, né? Isso mesmo, operando milagres, multiplicando os pães. Olha que interessante, operando milagres, multiplicando os pães quando eles estavam com fome, dando ordem para o vento, para o mar, a fúria cessar em alguns momentos. Esse foi quem? Esse foi Jesus. Isso mesmo. Jesus intercedia por eles quando eles estavam, meus irmãos, cansados, dormindo. Isso mesmo. Quantas vezes isto aconteceu? Porque Jesus estava entre eles. E hoje, meus irmãos, alguém diz assim: mas Jesus não está em pessoa entre nós. Aí Jesus deixa o Espírito Santo para que aquele que crer e recebe Cristo, esse possa receber, meus irmãos, o Espírito Santo dentro de você. O Espírito de Deus, é Deus habitar dentro de você. Olha o que diz, meus irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 14. Isso mesmo, no versículo 16. E ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Porque Jesus disse, meus irmãos, que o Espírito Santo o mundo não pode conhecer? Porque só pode receber o Espírito Santo, isso mesmo, quem, meus irmãos, foi justificado dos seus pecados. Quem, meus irmãos, reconheceu Jesus como Filho de Deus. É um caminho, é um processo. Ninguém, meus irmãos, pode pular este processo. O primeiro passo é Cristo. O segundo, meus irmãos, é a habitação do Espírito Santo. Ninguém pode receber o Espírito Santo negando a Jesus Cristo. Sem, meus irmãos, crer em Jesus Cristo, confessar e reconhecer os seus pecados em Cristo Jesus. Após, meus irmãos, a justificação dos pecados por meio de Jesus Cristo, o homem, meus irmãos, ele recebe o Espírito Santo sobre a sua vida. Isso mesmo. E o Espírito Santo é o que nos consola, é o que nos ajuda. Isso mesmo. É o que nos ensina, é o que nos dá o domínio próprio, é o que nos capacita neste mundo, é o que está conosco nos dias maus, é o que nos sustenta nos dias difíceis. Isso mesmo, nos dias de lutos, nos dias de angústias, nas tribulações, nas aflições. E alguém diz assim: pastor, o que eu faço para vencer as aflições e os problemas? É preciso que você reconheça Jesus Cristo e você diga: Espírito Santo, eu quero que tu habites dentro de mim. Você, meus irmãos, entenda que o Espírito, ele habita e ele vai habitar dentro de você. Ele quer morar dentro de você. Deus, ele quer morar dentro de você, dentro de nós, nos ensinar, nos capacitar, nos consolar, nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Como assim? Porque tem sentimentos, tem pensamentos. O Espírito Santo é, meus irmãos, a pessoa de Deus dentro de nós, dentro do homem. Você já imaginou coisa tamanha? Isso mesmo. Coisa mais gloriosa do que esta? Deus, meus irmãos, habitar dentro do homem por meio do seu Espírito. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele tem uma essência que ele pode habitar. Isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Ele pode habitar, meus irmãos, em todos os lugares
ao mesmo tempo. É algo divino, é algo sobrenatural. Ele pode habitar em mim, ele pode habitar em você, isso mesmo. Sabemos que é santo e que há um poder sobrenatural nesse poder divino. Isso mesmo. Nesta essência de Deus dentro do homem. O Espírito, ele nos capacita, ele nos prepara, ele nos santifica, ele nos convence. O Espírito Santo, meus irmãos, é o que sustenta aqui, meus irmãos, a terra. Isso mesmo, a humanidade. É o Espírito Santo. E Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Jesus subiu, mas nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo. Sabe? Nós oramos, meus irmãos, para Deus. Nós usamos, meus irmãos, o nome de Jesus Cristo. Isso mesmo. Mas o que habita dentro de nós e o que está conosco constantemente é o Espírito Santo. Isso mesmo. Jesus, meus irmãos, ele nos ouve, ele nos atende. Deus, meus irmãos, ele ouve as nossas orações. Mas a manifestação de Deus é por meio do Espírito Santo nas nossas vidas. E é preciso que você compreenda isso. O Espírito Santo, ele cura, ele liberta. O Espírito Santo, meus irmãos, ele salva, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele consola, ele traz paz. Isso mesmo. O Espírito Santo é, meus irmãos, a presença de Deus, é a pessoa de Deus dentro do homem. Isso mesmo, nesse processo, nesta obra tão gloriosa e tão maravilhosa. E é preciso que nós venhamos, meus irmãos, zelar, isso mesmo, pelo Espírito que habita em nós. É preciso que nós venhamos, meus irmãos, ter esta intimidade, este amor, este zelo, esta santidade, este, meus irmãos, carinho, isso mesmo. A Bíblia diz que o mundo não pode receber porque não vê, isso mesmo. Só pode receber, meus irmãos, quem primeiro crê em Jesus Cristo, abre o coração, isso mesmo, e entende que você precisa do Senhor. Entende que você, na sua capacidade, sozinha, você não consegue, isso mesmo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê. Isso, não vê, não entende, não compreende. Sim, meus irmãos, o ser humano abrir o coração, reconhecer o seu pecado, isso mesmo, não pode receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele habita, meus irmãos, em uma casa que se limpou-se, isso mesmo, que se despojou-se. Uma casa, meus irmãos, que se entregou-se para o Cordeiro de Deus, para o Filho de Deus. Porque se os três são a mesma essência, os três, meus irmãos, eles formam a onipotência, a onisciência de Deus, a grandeza de Deus. Não tem como eu receber o Espírito Santo sem eu crer em Jesus Cristo, entregar a minha vida para Cristo. Eu preciso crer em Jesus. O primeiro passo, isso mesmo. E alguém diz assim: mas eu sou pecador. Como é que o Espírito habita em mim? O Espírito Santo habita em mim. Pela justiça de Jesus Cristo. Isso mesmo. Quando alguém crer pela fé. Isso mesmo. E é convencido já, meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Mas abre o coração e crer. Isso mesmo. E é convencido pelo poder do Espírito Santo. Agora o Espírito, ele se aposta e ele habita dentro do homem. Amém, meus irmãos? Pois então, creia, acredite, isso, que o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Amém? E Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Que coisa! Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai,
e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que coisa maravilhosa! Meus irmãos, Jesus aqui, ele está, meus irmãos, mostrando isso mesmo, que a fé dos seus discípulos, daqueles que creem nele, não é em vão. Isso mesmo. Aquele que crê em Jesus Cristo, este viverá, como ele mesmo disse: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso mesmo. A nossa fé não é em vão. Isso mesmo. A obra de Jesus Cristo foi maravilhosa. Ele veio, ele foi o sacrifício vivo. Nós recebemos, meus irmãos, o Espírito Santo como Consolador, o Espírito de Deus. Jesus, ele subiu aos céus. Isso mesmo. Mas ele não nos deixou órfãos. Ele deixou, meus irmãos, o Espírito Santo aqui na terra, para que habite em mim, habite em você. E é preciso que haja esta relação, nós, do homem, com o Espírito Santo, de zelo, de santidade, de cumplicidade. Você não pode tratar o Espírito Santo de qualquer forma. Lembre-se que o mundo não pode ver, só pode ver quem crer pela fé. Quem, meus irmãos, crê em Jesus Cristo. Quem crê, meus irmãos, na santidade, no poder de Deus. Amém? O Espírito, ele não é físico, a palavra já diz, é Espírito, mas ele habita dentro de nós. A gente sente a graça, o poder, a manifestação, a mudança, a transformação, o consolo diariamente. O Espírito Santo, meus irmãos, ele fortalece o cansado, ele cura o enfermo, ele nos ajuda nos dias difíceis, nas tribulações. Isso mesmo. Pois então seja amigo, zele e busque isso mesmo, que o Espírito Santo, ele habite dentro de você. Amém? Não se limite a uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só se manifesta de uma forma. O Espírito Santo, ele se manifesta de várias formas. Uma coisa é certa, você tem que crer, isso mesmo, zelar e saber que ele habita dentro de você. Amém? E isso, meus irmãos, não é algo que você tem que mostrar para os homens, mas isso tem que ser algo íntimo entre você e ele, entre você e o Espírito Santo. Olha o que Jesus disse: aquele que me ama tem os meus mandamentos. O primeiro passo é este: se ama a Cristo, tem os mandamentos de Cristo, guardar os mandamentos do Senhor. E esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e o amarei, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém, meus irmãos? É isso. No versículo 26 ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, meus irmãos, ele nos lembra até da cruz, do propósito. Ele revela a palavra de Deus. Ele revela o propósito de Deus. O Espírito Santo não nos deixa confundido, mas ele nos auxilia em todos os nossos caminhos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ele disse, que coisa maravilhosa. E ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele nos dá a paz, a alegria, a esperança. Ele nos ajuda, ele nos consola. E é preciso que nós venhamos ter esta relação, esta intimidade com o Espírito Santo. Ao acordar, ao amanhecer, no nosso dia a dia. Por isso que é preciso que nós venhamos guardar os mandamentos
e viver em santidade, porque o Espírito é santo. E é preciso que aquele que tem o Espírito viva em quê? Viva em santidade. Por isso que o mundo não conhece e não pode receber. Porque primeiro, não foi justificado pelos pecados. Não creu e não recebeu Jesus Cristo. Depois, meus irmãos, está vivendo nos pecados do mundo. Isso mesmo. Para receber o Espírito Santo, é preciso crer em Jesus Cristo, se arrepender-se já pelo poder do próprio Espírito Santo, que nos convence. E a gente, meus irmãos, buscar diariamente viver esta comunhão, esta santidade, viver uma vida santa, agradável, sabendo que Deus habita dentro de nós. Que nós temos agora o próprio Senhor, a essência de Deus pelo Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando, nos capacitando, nos santificando, isso mesmo, nos fortalecendo, nos ajudando nas nossas fraquezas, nos ajudando a vencer este mundo mal. Pois então creia, acredite e fale, entregue-se para o Espírito Santo todos os dias. Fale com Jesus, diga: Jesus, o teu Espírito habita em mim. Isso mesmo. Devemos ter esta intimidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque, meus irmãos, isso mesmo, é a essência do outro. Se eu estou em comunhão com o Espírito Santo, eu estou em comunhão com Deus, com o próprio Cristo. Isso mesmo. Se eu, meus irmãos, me aproximo de Jesus, eu me aproximo pelo Espírito Santo. Isso mesmo. Agora é preciso, meus irmãos, que nós venhamos diariamente ter esta relação, esta comunhão. Amém? O Espírito é a essência de Deus habitando dentro de nós, é o Espírito de Deus dentro de nós. Jesus é o Cordeiro, aquele que tinha que vir para, meus irmãos, cumprir o propósito de Deus, da salvação. Amém, meus irmãos? E o trio, esse forma a essência de Deus. Glória a Deus, não há dúvida, só existe um Deus. Mas aí, meus irmãos, com esta essência de três pessoas distintas, que forma a grandeza de Deus, que cumpre o propósito de Deus. Amém? O trio forma a essência, o propósito de Deus, a grandeza de Deus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, agora, neste momento, ó Espírito Santo, tu que habitas em nós, Pai, eu te peço, Espírito Santo, toca agora na vida desta pessoa, na casa, na família, guardando, livrando, nos ajuda, Senhor, a vencer, Pai, os dias maus, as aflições. Espírito Santo, toca no corpo, na coluna, visita esta casa, esta família, leva paz, alegria. Oh, meu Senhor, eu te peço, Senhor, nos ajuda nas lutas, nas aflições. Abre os caminhos, Pai. Nos dê forças, coragem, para que possamos, Senhor, cada dia mais te servir com excelência, com santidade, com força. Que possamos cada vez mais cumprir a obra que nos foi, Senhor, proposta. Ó Espírito Santo, nos capacita, nos faz cada vez mais útil para o reino de Deus, fortalece o cansado, dá vigor o que está sem ânimo. Visita agora esta pessoa curando, libertando, repreendendo todo o poder maligno das trevas. Ó Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre esta vida, esta casa, manifesta o teu poder, aleluia. Ó Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, transforma os corações, liberta os cativos. Espírito Santo, tu és o que nos une, tu és o que nos une ao Senhor, porque o Espírito, tu, Espírito Santo, és a essência de um Deus poderoso, de um Deus magnífico, que está, Senhor, no coração dos homens, que está dentro dos homens, completando a grandeza de Deus. Isso mesmo, tu, Espírito Santo,
És aquele que viestes como consolador em lugar do Cordeiro, do Filho de Deus. E ambos, isso mesmo, formam aí a grandeza de nosso Senhor. Pois então, Senhor, toca agora na vida desta pessoa. Que possamos ser cheios agora, transbordar de poder, transbordar de graça. Que possamos ser cheios, limpos, santificados, purificados, limpos, sarados, convencidos. Isso mesmo. Que não reste dúvidas. Que o Senhor possa nos ensinar, nos capacitar, tirar toda dúvida. Isso mesmo. Que neste momento não fique nenhuma dúvida. Isso mesmo. Do propósito do Espírito Santo, de Ti, Espírito Santo, do Cordeiro de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Deus. Que os três são um para um único propósito. Isso mesmo. Para manifestar a glória e a grandeza de um Deus poderoso, um Deus único, um Deus que se manifesta poderosamente. Isso mesmo. Aleluia. Um Deus triúnico. Isso mesmo. Oh, meu Pai. Pois então entra agora. Entra com poder, com providência, sarando, curando, libertando, visitando o que está, Senhor, doente, o que está endividado, o que está, Senhor, cansado, humilhado, preso, cativo, o que está sozinho, angustiado, triste. Meu Deus, opera maravilhas, Senhor. Espírito Santo, opera maravilhas, limpa os corações, purifica as mentes, salva esta pessoa agora, convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Receba a bênção em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém? Fiquem todos na paz. Eu amo a sua